Te investiu 160 mil reais, foi um pouco mais de 60 mil. Teve 70 mil reais de prejuízo na entrada, faturou até agora 1,3 milhões de reais. Não sei se é um bom resultado para você que tá aí em casa, né? Tem um objetivo específico. Então esse objetivo específico que atrai a pessoa e, cara, se ela consegue esse objetivo, ela vai querer, cara, ela vai ter aquela sensação de vitória. Tá, cara, se eu já consegui essa vitória, acho que eu posso conseguir mais vitórias, né? O que a gente precisa fazer no funil de marketing? Elevar o nível de consciência das pessoas. É o empresário entender que se ele ficar mais um mês sem vender e não tiver um processo de vendas, a empresa dele vai quebrar. Mas eu enxergo numa frase, que é o quê? É o que as pessoas falam de você quando você não está na sala. Porque aí, tipo assim, se a pessoa fala uma coisa na tua frente, é porque, beleza, é marketing, né? Vamos colocar assim. Agora, se alguém fala de você quando você não tá na sala, por exemplo, o Vinícius é um cara super disciplinado. Isso é a questão de marca, de branding pessoal dele. É o funil de evento online pago. Funil de evento online pago. Aquele funil em que a pessoa paga, sei lá, 37, 47, 97 reais para participar de uma série de aulas ao vivo, em que ela tem um curso ali de algum tema específico e no final ela recebe um pitch para o teu produto principal. Exatamente, isso aí. A gente acabou de fazer um desses, te investiu 160 mil reais, foi um pouco mais de 60 mil. Teve 70 mil reais de prejuízo na entrada, faturou até agora 1,3 milhões de reais. Não sei se é um bom resultado para você que tá aí em casa, né? Para mim é um resultado até que ok. Uma semana. Ainda vão ter algumas vendas para rolar durante essa semana. Sim. Eu acredito que é um funil que consegue chegar em 10 milhões de faturamento numa campanha só. Em breve a gente vai estar fazendo aí, quem sabe a gente vai fazer um podcast sobre isso, já pensou? Pô, seria ótimo. Porque ele aproveita a demanda de todos os outros funis e as pessoas que estavam com dúvida se entrariam em algum programa, e ele faz com que essa pessoa tenha uma aceleração de tomada de decisão. Eu teve um caso, por exemplo, daquela moça que constrói branding, né, que ela falou: participei do último intensivo, coloquei em prática, tive um mês de resultados em que eu dobrei meu faturamento, e aí agora eu tô entrando no programa principal de vocês. Exatamente. Olha exatamente. Só. Então tem muita coisa que acontece durante o intensivo que faz com que a pessoa ela tenha um resultado rápido e a partir disso ela dá o próximo passo. Então, Matuta, cara, vamos destrinchar então esses fundamentos aí desse funil? Vamos detalhar ele? Bora. Primeira coisa, o que a gente faz? A gente tem o ingresso, né? Sim. A gente tem o ingresso e depois tem o VIP, para a pessoa já recomprar algo. Por que a gente faz com ingresso e por que a gente não faz gratuito? Legal. Cara, tem muita gente que tem dúvida sobre a questão de que se a pessoa faz algo pago, a pessoa que vem é mais qualificada. E na verdade não é bem isso. O que eu percebo é que a pessoa que pagou para participar de algo, mesmo que seja um evento online, ela não é mais qualificada, mas ela é mais comprometida. Isso aí. Então a pessoa que pagou, ela é mais comprometida. É só pensar. Se você vai para um evento gratuito, não tem pouquíssimo compromisso para conseguir comparecer. Agora, se você pagou 1.000, 2.000, 3.000 reais para participar de um show de uma banda que você gosta ainda, cara, você vai fazer de tudo, vai organizar tudo para conseguir participar. Tá lá e participando. Então, isso acontece muito em eventos, por exemplo, no online de pay-per-view. A pessoa que pagou, ela paga pela visualização que ela tem. E aí, se ela não assistir naquele momento específico, ela perdeu. É algo que é muito comum no centro de entretenimento, né? O pessoal vem de luta, de UFC, MMA, e aí vem de pay-per-view para que a pessoa consiga participar, mas isso só aumenta o comprometimento, não aumenta a qualificação. Então a pessoa é muito mais comprometida. Aquela que comprou o VIP, ela é mais comprometida ainda. O VIP já mede um pouco mais de qualificação. A taxa de conversão de quem é VIP para outros produtos, para outras compras, ela chega a ser o dobro de quem é o padrão, de quem comprou o ingresso padrão. Legal. Então a gente tem um evento, a gente faz 5 dias, né? 5 dias. Um evento online pago. Exatamente. Que em vez da gente dar gratuito, a gente só cobra para gerar comprometimento. E esse funil, né, de intensivo online, né, de evento pago online, ele tem a proposta, ele tem uma promessa específica dele. Ele entrega algo de valor. Sim. Se eu fosse fazer... O nosso aprenda a fazer vendas em alta performance em 1 ou 2 reuniões. Exatamente, sem depender de follow-up. E a gente vai criar um segundo com outro tema. Estruture, né, o seu comercial mínimo. Exato. Coisa assim, ou a gente ou otimize seu comercial, coisa assim. Ou extraia 80% mais de resultado do teu comercial sem investir mais em marketing. Alguma coisa assim, ou seja, tem um resultado palpável. Se eu fosse energia solar, poderia, cara, você sai com um projeto ideal para sua indústria,
Olha que Depois legal. você vai economizar 80% do seu custo de energia. Você sair com um projeto, ou seja, a pessoa vai ensinar, cara, qual a área da minha indústria que eu consigo gerar e quantos painéis eu consigo gerar. E aí no final vai falar, cara, você quer fazer sozinho, você quer a minha ajuda e eu te vendo o equipamento que vai permitir isso. Para um advogado, pode ser, por exemplo, uma análise dos teus documentos de dívidas, por exemplo, para De holding, entender né? como é que você consegue recuperar Um parte do monte, dinheiro que você tem em dívidas. é. Médico também, cara, médico, pô, como é que você vai Cara, reduzir? analisar os teus exames de sangue para entender o quanto você pode melhorar na tua saúde. Olha só que legal. A área médica tem uns detalhes aí que você tem que ver sempre É. o- Mas, por exemplo, com meu tio, ele não era médico, né? Ele era Sim. naturopata. Mas a gente chegou a fazer um desafio que era o desafio controle sua glicemia em 7 dias. Sim, Em que a pessoa ela tinha a promessa de baixar pelo menos 20 miligramas por decilitro do nível de glicemia dela. legal. E as pessoas conseguiu. Conseguiu. A da Entendeu? minha esposa, que é médica, ela fez para emagrecimento. Olha que Era uma legal. semana para a pessoa perder 5 quilos. Olha que legal. E A maioria puxa perdi. promessa, hein? E aí ela vendia depois e fez com a esposa do Yuri. As esposas se uniram, né? Só faltou a sua, né? É verdade. E aí fizeram 3 semanas para o pessoal continuar emagrecendo Olha que depois. legal. Né? Para continuar a jornada. E chamaram 21 Divas, que é de 21 dias. 21 dias. E aí, cara, foi assim, tem um objetivo específico. Então, esse objetivo específico que atrai a pessoa e, cara, se ela consegue esse objetivo, ela vai querer, cara, ela vai ter Quero aquela mais. sensação de vitória. Tá, cara, se eu já consegui essa vitória, acho que eu posso conseguir mais vitórias, né? Claro que vai ter gente que vai ter vitória e é um funil, né? O funil, ele afunila. É. Né? Não, você não converte todo mundo. Se não fosse assim, tinha uma vacana de vendas, né? Cana de vendas. Para você que tá assistindo aqui o nosso podcast comercial Faixa Preta, porque eu tenho um aviso super especial. A gente vai fazer o nosso evento, o Full Sales Experience, que vai ser a oportunidade de você fazer parte da nova fase da Full Sales, que é a fase em que a gente, cara, vai mudar de casa, vamos fazer uma companhia gigantesca de vendas. A gente vai fazer o único e o primeiro evento de estruturação comercial da América Latina, tá? É o maior evento por ser o único e o primeiro também. Se você quiser participar desse primeiro evento com 1.500 pessoas, o que você precisa fazer? Ler o QR Code que tá aqui na tela ou preencher um link que tá na descrição desse vídeo para que você consiga falar com alguns dos nossos especialistas comerciais para entender se faz sentido você fazer parte desse movimento. Mas se eu fosse você, cara, eu garantia a vaga e colocava teu nome na lista de espera. A gente vai abrir várias condições especiais para você que estiver na lista de espera, tá? Vai ter muita coisa legal para que você que acompanha aqui a gente no podcast da Full Sales, então vai fazer muito sentido para você. Antes de você ir pro episódio, vai lá, preencha aí, a gente vai dar até um tempinho para que você consiga fazer isso, porque você não pode perder a oportunidade de fazer parte dessa nova fase aqui da Full Sales, com esse Full Sales Experience. A gente vai trazer palestrantes renomados, cara, gigantescos, ainda não posso falar, mas, cara, são pessoas que têm um renome gigantesco no Brasil e até no mundo, que vão mostrar como que eles conseguiram vender mais por meio de estruturas e processos comerciais. Então aperta no link da descrição ou então lê o QR Code, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender e depois lá a gente pode até se encontrar, quem sabe até apertar a mão, trocar uma ideia. Vai lá, garante tua vaga, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante. Tem um livro, eu gosto bastante sempre de dar referência, né? Que é do Dan Henry, que chama No Funnel Strategy. É um nome meio contra-intuitivo, né? Porque é a estratégia de não ter o funil. Ele fala sobre a questão de que o cliente ideal, no final, ele não quer saber qual é o funil que ele está passando. Ele só quer saber se a oferta vai resolver o problema dele. Se ele tiver a consciência certa para conseguir comprar o produto, ele vai comprar o teu produto mesmo que você ofereça para ele via DM do Instagram. Uhum. O grande problema, que ele fala muito nesse livro também, é sobre o ponto de que às vezes as pessoas não têm um nível de consciência certo para conseguir tomar a decisão de compra de forma rápida. Então ela precisa passar por algum processo de elevação de nível de consciência. E o funil de marketing, para deixar claro para as pessoas até a diferença aí com relação a outros tipos de funis, ele é responsável por fazer com que o telefone toque. Então ele é responsável por fazer com que o teu time comercial tenha ali as reuniões agendadas, né? Na verdade, até em conjunto com pré-vendas ali, mas também fazer com que as oportunidades surjam, né? Então, ele é responsável por essa primeira etapa ali de uma cadeia produtiva para transformar curiosos em clientes. Os curiosos se tornam interessados se tornam oportunidades se tornam clientes. Que legal. Oportunidades, no caso, são pessoas agendadas já. É um termo que o pessoal do corporativo usa. São os deals, né, que eles falam. São as oportunidades. Então,
o marketing ele é responsável por fazer com que os curiosos se tornem interessados e os interessados se tornem oportunidades. Essa é a primeira etapa da cadeia produtiva é responsabilidade do marketing. O que a gente precisa fazer em um funil de marketing? Elevar o nível de consciência das pessoas. Então, o funil de marketing ele é responsável por fazer com que uma pessoa que, por exemplo, nem sabe que tem diabetes, eu vou dar o exemplo do diabetes, porque existem problemas ocultos atrás do diabetes, sintomas que acontecem antes de a pessoa ser diagnosticada. Por exemplo, a pessoa antes de ter diabetes, ela tem resistência à insulina, diabetes tipo 2, tá? Especificamente. Antes de ter resistência à insulina, ela tem, cara, manchas no pescoço, manchas às vezes nas articulações, começa a fazer xixi durante a noite, entendeu? A pessoa, ela tem um problema de ter vontade muito grande de comer doce, então começa a ter uma fixação com relação a comer mais açúcar. Cara, ela não consegue ficar mais de 3, 4 horas sem comer. Então ela tem que, às vezes, acorda de manhã e já come pra caramba. Por quê? Porque o corpo dela não consegue mais ficar tanto tempo com fome, né? Uhum. Então ela começa a ter esses sintomas. O que o marketing vai fazer? Mostrar para ela que esses sintomas são um indicativo de que se ela não mudar alguns hábitos dela agora, isso vai piorar e no futuro vai se tornar diabetes. Que legal, cara, que legal. Então, esse é um exemplo, né? Mas, por exemplo, eu dei um exemplo em outro mercado completamente diferente para que a pessoa conseguisse aplicar dentro do contexto dela. Mas no nosso mercado, é o empresário entender que se ele ficar mais um mês sem vender e não tiver um processo de vendas, a empresa dele vai quebrar. E aí depois o funil que você usa, ele vai trazer a pessoa mais pronta ou menos pronta para comprar. Por exemplo, no funil de webinário, que é um funil de apresentação, tem uma fricção maior. Só que a pessoa que vai para a reunião de vendas tem uma taxa de conversão muito maior, né? A gente tem o nosso cliente aqui, o Eduardo Luz, não é? Sim. Cara, o cara chega a ter 80% de conversão na reunião com o mesmo lead, talvez, que a gente capta no funil de aplicação, que a gente tem 40%, metade da conversão. Sim. Então, dependendo do funil que você escolhe usar, mesmo que a chamada seja a mesma no anúncio, a pessoa que passou por uma apresentação de 1h30, ela está muito mais pronta para comprar do que quem não passou. Aí vem um segundo Exatamente. ponto que eu percebi. Primeiro é consciência, o segundo é confiança. Exatamente. Como é que você constrói confiança para a pessoa? Aí eu tenho pensado muito sobre isso. Estou escrevendo até um livretinho sobre isso, para conseguir ver se eu consigo perceber mais coisas que a gente consegue usar. Sim. E que eu percebi? Duas coisas. Primeira coisa, quando a pessoa entende pontos de precedência. O que são pontos de precedência? São sinais, vestimentas, networking. Por exemplo, cara, se tu conhece o Vini e vê ele como referência e vê eu andando com o Vini e sabe que eu sou sócio do Vini, naturalmente existe uma transferência de autoridade. Você acaba confiando em mim por tabela. Você já confia no Vini, você começa a confiar em mim. Né? Da mesma forma, quando alguém é um golpista, por exemplo, você vê a pessoa andando com golpista, o que você pensa da pessoa? Exatamente. Então, existem pontos de precedência. Esses pontos de precedência são situações pelas quais a pessoa passou, como ela se posiciona nas redes sociais. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o tempo de tela. Tempos dela. Acontece muito com político. É. Cara, ninguém conhece o político, ninguém Mas conhece confia ele, porque vê ele o tempo todo aparecendo na tela. E o cara ganha eleição. Exatamente. Quanto mais você olhar para alguém, o cérebro humano ele tem isso, né? Quanto mais você olha a pessoa aí repetidamente, você passa a confiar nela Mais naturalmente. Mesmo Então só de que você não aparecer, saiba. só de ficar aparecendo, a pessoa começa no primeiro, esse cara é um charlatão, porque sempre começa assim, o nível de ceticismo do ser humano começa lá em cima, e aí vai descendo, aí olha pra pessoa, ela fala uma coisa interessante, aí você vai ouvindo, acho que não é tão ruim assim, daqui a pouco você vira fã. Teve uma história de um cara, semana passada, que ele deu um depoimento no meio do intensivo. Aí, como é que é? Cara, eu descobri que esse cara era um hater gigantesco nosso. Era? Como que eu descobri? Fui ver no Instagram, procurei o Instagram dele, não aparecia pra mim, descobri que era bloqueado. Aí eu lembrei que esse cara xingou a gente um monte, falando que a gente era charlatão, que não sei o quê. Aí comprou, sabe o que ele falou quando ele comprou? O quê? Tava junto, ele falou: cara, eu não vi outra solução senão a de vocês. Eu via tanta gente tendo resultado com o que vocês faziam, que eu falei, eu vou pelo menos testar. E testou e deu certo. Era um hater. Vendeu uma solução lá de R$10.000. Sabe o que eu tô falando? Não sei, cara. Pior que Tava no meio da reunião, assim. Ele falou, cara, peguei o que vocês têm, vendi aqui, vendi por R$10.000. A galera no chat. Começa a Cara, comer. que loucura. Que loucura, isso, cara. Pelo amor de Deus.
E agora o cara é fãzaço. Então o cara foi o quê? Elevando o nível de confiança pela precedência criada. O que é precedência? O resultado que você gerou, a prova social que você tem, né? Como a sociedade te valida de alguma forma. Então você vai palestrar num determinado local. Cara, isso aí te cria um ponto de precedência. Né? Sim. Você está num determinado clube de negócios, te cria um ponto de precedência. Tanto que na apresentação comercial, a gente tem lá os pontos que a gente coloca quando vai apresentar as pessoas que são as donas do projeto. Para quê? Para criar pontos de confiança na pessoa, para ela falar, caraca, esse cara aqui fez tal coisa, esse cara aqui tem Interessante. Tem esse know-how. E aí esses pontos de precedência junto com o tempo de tela faz com que a pessoa confie em você. Então imagina um webinário. Agora, eu falei tudo isso para imaginar. Cara, a pessoa se cadastrou, assistiu você por 1h30. Quando você faz uma oferta para ela depois, mesmo que seja direto, ou então numa reunião de vendas depois, essa pessoa já está pronta para comprar. Por quê? Ela tem um nível de consciência certo e ela confia em você. O jogo do marketing, agora entendendo o nível de consciência e tudo mais, é conseguir com que a pessoa ideal seja retida no máximo de tempo de tela possível. Sim. E esse tempo tem que ser tão preciso que você gaste menos energia de necessidade de tempo de tela para ela se sentir já pronta. Opa, desculpa estar atrapalhando o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, em São Paulo, nós estaremos fazendo o maior evento de estruturação comercial do Brasil. Lá, você vai aprender como vender mais e melhor. Vou te dar um passo a passo para que você consiga construir uma máquina de vendas. Falaremos de aquisição de clientes qualificados, gestão comercial, processo de vendas, estratégias comerciais e vendas. E os maiores do Brasil estarão em cima do palco. Carlos Bush, ex-vice-presidente da Salesforce, Davi Braga, Renê Silva, Demo Oliveira, Nicolas Ferreira, dentre outros também que serão anunciados. Yuri Barbosa, Vinícius de Sá, Matheus Garcia. Clica aí no link que tá abaixo ou em algum lugar dessa tela para receber mais informações do Full Sales Experience. Bom podcast para você. Para alcançar um resultado, você tem que ter a compreensão e o empilhamento de ações que geram a causa e o efeito correto. A causa, né, ou seja, qual que é a causa da pessoa confiar em você? O branding. Como é que eu gero esse efeito? Como é que eu empilho isso com menos custo, com maneira mais eficaz, mais rápida e mais profunda? Posso começar só a fazer uma pergunta? Pode sim. Eu vou falar também a minha opinião, né? Mas o que você entende como branding? Branding tem vários significados. O que a gente trata aqui? É a percepção do outro sobre você, sobre a sua marca. Tá? Então, que percepções eu causo na pessoa? Eu posso controlar essa percepção. Eu vejo, é bem isso mesmo, mas eu enxergo numa frase, que é o quê? É o que as pessoas falam de você quando você não está na sala. Legal, legal, é bacana. Porque aí, tipo assim, se a pessoa fala uma coisa na tua frente, é porque, beleza, é marketing, né? Vamos colocar assim. Agora, se alguém fala de você quando você não tá na sala, por exemplo, o Vinícius é um cara super disciplinado. Isso é a questão de marca, de branding pessoal dele. Que a pessoa fala quando ele não está. Então é uma percepção que a pessoa comenta quando ela não tá na sala. Quando você tem bom branding, as pessoas fazem fofoca da tua empresa, que é a melhor coisa que existe, né? Então, tipo assim, cara, não tem coisa melhor que fofoca. Pra divulgar. Sério? Ué. Se eu pergunto pra quem tá em casa aí, cara, tem uma boa fofoca pra te contar, você fala, que fofoca, na verdade? Por quê? Exatamente. E aí, fofoca do bem, né? Vamos colocar assim, né? Porque o pessoal geralmente usa a fofoca pra divulgar coisas ruins. Mas o branding é a fofoca do bem, cara. Exatamente. É o que as pessoas falam quando você vira e fala assim, nossa, você viu o vídeo de tal pessoa que ela fez tal coisa. Viu o resultado que eles estão fazendo, viu o trabalho que eles estão fazendo. É isso. Isso é o branding, né? A gente já estudou muito marketing, até no exterior, de como cria esse funil. Esse funil de branding. Sim. Esse funil ele é mais comum até nos Estados Unidos. Mas o que a gente faz? A gente entende, olha, eu quero gerar uma certa consciência no meu cliente antes da call. E aí a gente dividiu em 4 etapas. Primeira etapa da descoberta. Legal. Ou seja, o cliente não conhece a gente. A gente precisa trazer hooks, que são ganchos, para chamar a atenção dele. Em geral, em história. Em geral, em problemas ou polêmicas que ele sofre. Tipo, por exemplo, a gente tem opiniões vídeo... também. Opiniões, exatamente. Que a pessoa retém-se no vídeo. E aí, quando a gente ganha a retenção, a gente consegue colocar nossa narrativa e gerar um efeito wow. Ou seja, ela conhece a gente por um conteúdo controlado que a gente vai gerar efeito wow nela.
Então é um conteúdo mais bem trabalhado, mais bem scriptado. Sim. A gente vai pegar esse conteúdo e divulgar de descoberta. Então ele vai divulgar tanto para público frio quanto quente, porque a pessoa às vezes acessa o nosso blog e a gente faz um remarketing no Instagram para ela ver um vídeo nosso e conhecer a nossa história. Então imagina, a pessoa tá lendo um artigo no blog, abre o Instagram, lá, quem que é essa empresa que não sei o quê. Que bateu 10 milhões no primeiro ano e tal, e aí a gente faz artifícios, né, de reter a pessoa na copy, né, no roteiro, e ela vê até o final e ela fala, uau. Eu só preciso disso, eu coloquei um chip na cabeça dela, uau. Ah, legal, tu conhecia a pessoa que nunca viu a gente, eu já vi em algum momento. E ela fala, uau. E aí a segunda camada é do mecanismo. Legal. Ou seja, é importante para a sua marca mostrar a diferenciação do mercado. Então a gente aprofunda no mecanismo pelo qual a Full Sales tem o resultado que ela tem. É mesmo O que é mecanismo pra galera? Mecanismo é um diferencial, né? Por exemplo, nosso mecanismo é a estruturação de um processo de vendas que é integrado com a geração de demanda. É um sistema completo de vendas, não é só vendas, é marketing e vendas sincronizado através de funis e times comerciais de alta performance que levam tecnologias e processos de alto desempenho. Então esse é o nosso mecanismo, e a gente tem vários, né, micromecanismos, né, como a call scriptada, o funil de RH, que é de contratação. Então a gente vai mostrando nossos mecanismos para a pessoa. Essa é uma segunda camada. Você já descobriu a gente fala sobre o mecanismo, que o mecanismo, em geral, ele está relacionado a um problema. Diferencial claro, né? É um diferencial claro. Boa. Exatamente. E aí a terceira camada, ela é uma camada de demonstração do produto / estudo de caso. Então, olha, a pessoa conheceu a gente, gostou da gente, depois ela entendeu o nosso diferencial, depois a gente já começa no terceiro vídeo, na terceira camada, a falar de produto. Então a gente mostra estudo de caso, como que a gente ajudou uma clínica cirúrgica que faturava 1 milhão, passar para 2 milhões, como a gente ajudou o escritório de advocacia de passar de 70 mil para 350 mil, e como é que funciona nosso produto de contratação de RH, como é que funciona nosso produto de A comercial, ou seja, eu ponho um vídeo para ela ver como é que são os nossos produtos ou estudo de caso. Tá? Legal. Que estudo de caso é uma maneira também da gente de atrair ela tem interesse de ver, pô, eu sou advogado, quero ver como é que é o estudo de caso desse advogado que faturou mais, o que ele fez. Mas isso é linkado ao produto. E a quarta camada é uma camada que é só para o pessoal que viu esses vídeos de público quente, que é de depoimentos. Ou seja, eu atrair essas pessoas e aí eu ponho uma camada com todos os depoimentos, quer dizer, quase todos, né? Mas com uma gama de depoimentos diversificado. Ou seja, cara, conheci a história dessa empresa, entendi o diferencial dela, entendi mais ou menos como é que o produto é e como ele funciona. E tipo de resultado gerou, né? Que tipo de... né? Que produto é a transformação que causa. Então, o estudo de caso está relacionado a isso, né? Legal. A transformação que o cliente teve. E a quarta camada, que é só depoimento. Depoimento não é para público frio, é só para esse público que está envolvido com a gente, porque está na etapa final, que é consideração. Então, cara, conheci a empresa, gostei, entendi e agora eu vou confiar. E aí os depoimentos chegam a essas pessoas para fortalecer tudo aquilo que a gente falou. Então a gente gera confiança. E aí, por fim, aí vem sim, a gente tem anúncios que vão para esse público construído de video view, porque dá para fazer um direcionamento nas plataformas para os públicos que viram 50% ou mais do vídeo. Isso é muito legal, aliás. Então a gente já viu que a pessoa, a gente já influenciou ela e a gente pode colocar uma propaganda anúncio diretamente para ela. Só que qual que é o efeito? Ela já está conhecendo e confiando a gente. Legal, legal. Maravilha. Eu acho que passamos por tudo, né? Passamos por tudo, né, Matuto? Acho que demos a camada, demos a instrução. A gente já fez o nosso lado aqui, né, do compromisso. Agora falta você fazer o seu lado do compromisso. Eu vou pedir 2 coisas para eles. O pessoal que tá do outro lado da tela você que tá assistindo a gente, eu vou pedir 2 coisas. A primeira, cara, se você ainda não curtiu, não compartilhou no grupo dos sócios, ou então no grupo de alguém que empreende aí, ou então em qualquer outro lugar, cara, faz isso pra gente aí. Dá aquele like, ajuda o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais pessoas.
E compartilha também em grupos. É legal você compartilhar em grupos porque aí mais pessoas têm acesso a esse conteúdo surreal aqui que a gente está desenvolvendo para vocês de graça, tá? De graça. E o segundo passo é você preencher um formulário, eu vou te explicar como é que vai funcionar, para conversar com o nosso especialista comercial. É gratuito, tá? O que você precisa fazer? Aperta no primeiro link da descrição aqui. Lá você vai preencher um formulário. Esse formulário inteiro que você vai preencher vai fazer com que você receba um contato da nossa equipe. A depender do que você preencher, você vai poder até pular a fila. Você vai ver lá do que eu estou falando. Vai ter até um vídeo lá te explicando como é que tudo isso funciona. Mas preenche o formulário completo. A nossa equipe vai entrar em contato com você e agendar esse diagnóstico comercial 360, que é um diagnóstico que a gente vai te mostrar quais são os pontos que você precisa fazer com base no teu momento. O Vini acabou de falar, né? Uma coisa que eu vou até reforçar para ti. Fazer a coisa certa no momento errado pode ser a pior coisa que você faz. Então é importante você saber o que você precisa fazer agora. E para conseguir saber o que você precisa fazer agora, é legal você contar com essa assessoria gratuita. Então aperta no primeiro link aí, conversa com o nosso especialista comercial, o nosso time está ali à disposição enquanto houver horário durante essa semana, para que você faça parte aí dessa assessoria. E se fizer sentido no final da reunião, talvez ele te apresente alguma das nossas soluções, tá? Então vai lá, aperta aí, é sem compromisso, tá tudo bem, vai lá, participa, vê, porque vai fazer muito sentido para você. Então são esses dois avisos aí. Engaja com a gente, curte, comenta, compartilha, que vai ajudar muito. E também preenche o diagnóstico comercial, a aplicação, né, para fazer parte do diagnóstico e participa dessa reunião com o nosso time. Beleza? Maravilha! Então é isso aí, quero te ver no próximo episódio Comercial Faixa Preta para aumentar o seu nível aí na sua operação marketing comercial. Isso aí, até o próximo vídeo. Até o próximo, tchau, tchau. Você sente que a sua operação comercial ainda não está no ponto que você deseja? Você tem dinheiro na mesa para colher? Durante mais de 2 anos, a Full Sales System já ajudou mais de 350 empresas a faturar em 60% mais, com mais lucro, com processos simplificados. Para de tentar fazer as coisas na tentativa e erro e vai no caminho validado. Por isso, estou te convidando agora a você apertar no primeiro link da descrição e agendar uma consultoria estratégica com um gestor comercial qualificado. Nesse diagnóstico, ele vai te ajudar a entender gargalos da sua operação e dimensionar junto com você estratégias para você faturar mais com menos investimento. Para isso, aperta no primeiro link da descrição e se cadastre agora.